Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para este estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. E mais uma vez aqui, como semana passada, o meu amigo e irmão Henrique Parente. Seja bem-vindo, Henrique, mais uma vez, e obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com meu querido amigo João, com todos vocês, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E agradecendo também a todos os funcionários e colaboradores em geral da Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, de Magé, lá do Parque de Transmissões de Magé, e hoje aqui na técnica o nosso Isaac. Tudo bem, Isaac? Obrigado pela presença e pelas técnicas nas carrapetas, como dizia antigamente, né? Hoje em dia não são mais carrapetas, mas a gente continua chamando de carrapetas, né? E vamos então dar continuidade a esse estudo de obras póstumas do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no capítulo que trata da vida futura. E semana passada batemos um bom papo, né, Henrique, sobre esse tema, e vamos dar continuidade. O texto então segue Kardec dizendo que por que em geral se cuida tão pouco da vida futura? Olha que pergunta interessante. Por que em geral se cuida tão pouco da vida futura? Parece até que está em contradição com o que dissemos na semana passada, né? Mas vamos lá, Kardec continua. Trata-se, no entanto, de uma atualidade, pois que todos os dias milhares de homens partem para esse destino desconhecido. Tendo cada um de nós de partir por sua vez e podendo a hora da partida soar de um momento para outro, parece natural que todos se preocupem com o que sucederá. Por que não se dá isso? Precisamente porque é desconhecido o destino e porque até o presente ninguém tinha meio de conhecê-lo. A ciência inexorável o desalojou dos lugares onde o tinham limitado. Está ele perto? Está ele longe? Acha-se perdido no infinito? As filosofias de antanho nada respondem, porque nada sabem a respeito. Diz-se então, será o que for, indiferença. Isso aqui, o que Kardec está dizendo, não é aquilo que nós falamos na semana passada, que nós nos preocupamos para onde iremos quando desencarnarmos. O que Kardec está dizendo é que aquela época, e em muitas filosofias e religiões ainda hoje em dia, as pessoas não sabem, as pessoas desconhecem o que vai acontecer com o espírito depois que chegar a chamada morte do corpo físico. Então é melhor dizer, sei lá, será o que será. Tinha um amigo ateu que dizia, ele tinha uma frase que ele falava que era o seguinte: morreu, já era, enterra e acabou, enterrou, acabou. Hoje nós sabemos, através da doutrina espírita, que é muito interessante, que Kardec dizia que a doutrina espírita não vinha para destruir as religiões, mas seria realmente o apoio das religiões para fundamentarem tudo aquilo que eles criam. E é muito interessante também que o seu discípulo direto ali, o Leon Denis, ele dizia: o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque as religiões, elas pregam o quê? A vida continua depois do túmulo, mas não provam. E o espiritismo vem provar que a vida continua, a vida permanece. A vida é um ato contínuo. Não é um ato com intervalos, é um ato contínuo. Está lá, foi criado o espírito num determinado momento, simples e ignorante, passou pelo mineral, vegetal, animal, chegou ao hominal, estamos aqui. Encarnamos e desencarnamos e reencarnamos e desencarnamos e reencarnamos e por aí vai até atingirmos a perfeição.
Mas isso volto a dizer, é um ato contínuo. A vida, ela não tem pausas, ela continua, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E é como falamos no programa passado, o Henrique frisa muito bem isso, que nós devemos construir o nosso céu hoje, dentro de nós, e não ficarmos preocupados se vamos para o umbral, se vamos para nosso lar, se vamos para a Alvorada Nova, se vamos para o Vale dos Suicidas. É preferível que não venhamos a cair no Vale dos Suicidas pelos motivos óbvios, né? Não podemos sair dessa encarnação pelo meio triste, horrível do suicídio, né? Tem que ser pela forma natural que for cada um que tiver no seu destino, digamos assim. Então, é dessa forma. O Espiritismo elucida, mas nós não precisamos ficar aqui agora aprisionados ao que nós vamos fazer, que vai nos acontecer no futuro. Temos que viver o hoje da melhor forma possível. Afinal, nós temos aquela música do Renato Russo que diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, realmente o amanhã não existe, né? Na verdade não há. Porque quando chegarmos amanhã, vai ser hoje de novo. Incrível isso, é filosofia, mas é verdade. Os poetas são incríveis, né? Eles têm uma percepção da realidade que, para as pessoas que não têm o que eles têm, é como se não fosse realidade, fosse uma quase loucura, né? E muitos até se perdem por causa dessa sensibilidade, né? Aliás, desculpa, Henrique, mas eu falei, é filosofia, mas é verdade. Não que a filosofia seja um erro ou inverdade, mas é porque muitas vezes é isso que o Henrique está falando. Nos parece, algo da filosofia nos parece algo que é fora da realidade. Não é realidade. Aí você vê esse trabalho do Kardec, é incrível. Voltando ao que você disse ainda há pouco, né? A gente percebe que Kardec estabelece um senso e uma aproximação entre a religião e a própria ciência. A aliança da ciência e da religião, inclusive, é um texto que Com tem certeza. Logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque as pessoas, as circunstâncias necessitam de compreensão e precisam de uma base racional para que elas tenham um prosseguimento. A gente chega a um tempo onde o aceitar, mesmo que absurdo, ele incomoda, ele não satisfaz, ele não traz para a gente uma realização. E a gente acaba perdendo não só a noção, mas também o interesse por essas coisas tão importantes da nossa vida. A gente compreender de onde viemos, por que sofremos, para onde vamos, são as velhas questões da humanidade. E que hoje podem ser respondidas de maneira muito mais acrescidas, muito mais de uma maneira que preenche mais a nossa alma e também a nossa inteligência. Por causa disso, né? O ser humano necessita porque está evoluindo, é a prova da evolução da humanidade. Agora, não dá saltos, tudo precisa, né, de tempo para que as coisas elas assumam uma preponderância na nossa vida e produzam modificação. Então o ser humano vai modificando-se pouco a pouco à medida que ele vai entendendo de verdade, não pode ser só um entendimento intelectual, porque a gente sabe que certas coisas são erradas, que não deveríamos fazer, mas não conseguimos evitá-las. E a gente fica, poxa, caramba. Aí isso leva a gente àquela reflexão de Paulo de Tarso, está lá na Epístola aos Romanos, que miserável que eu sou, que faço o bem que não queria, mas o mal que não queria, mas o bem que não queria, este faz. Então, ali é o homem reflexivo, filosófico, que percebe a dificuldade da transformação, daí ele trazer aquele conceito de o homem velho e o homem novo, né? O homem é o mesmo, só que o homem que vai se renovando, o homem que vai compreendendo a necessidade de transformação, só que nada dá saltos na natureza. E aquilo também que a gente, aos poucos, vai se desprendendo, a gente não joga fora. Aquilo é o alicerce da nossa própria construção evolutiva. Porque eu fui um homem mau, etc. Mas foi esse homem mau, foi através desse homem mau e perverso que chegou ao homem que eu sou hoje, que não faço mais aquilo que fazia. Então, tudo isso é a nossa herança, a gente não tem que se envergonhar disso, não. Esconder que fomos isso, que etc e tal. Não. Em geral, as pessoas não vão saber, mas Deus sabe.
E a gente não tem que se envergonhar disso. Foi dessa maneira que eu me construí a pessoa que eu sou hoje e que vou construir uma pessoa melhor ainda, que eu vou ser no amanhã, né? Nessa história do amanhã que se torna hoje. Como disse o Renato Russo. É isso aí. Então a gente aprende a amar, mas é amar de verdade. É um amor que a gente ainda não conhece. Porque a gente passa pelos dois lados, Henrique. Esse aqui é o ponto. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que Deus exige que nós paguemos as contas do passado, né? Como Jesus fala lá no Sermão do Monte, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Nós temos que resgatar, mas por que nós temos que resgatar? Por que nós temos que pagar coisas do passado? Tem muita gente que diz, eu não lembro, se eu lembrasse seria mais fácil. Não seria mais fácil, não seria. E outra coisa, nós temos que resgatar por quê? Imagina se eu passei a vida inteira dando tapa no rosto do Henrique. As minhas vidas inteiras passando, dando tapa no rosto do Henrique. E nunca levasse um tapa. Eu ia continuar batendo porque eu não saberia o tamanho da dor e do constrangimento que é receber um tapa. À medida que eu recebo tapa no rosto, eu passo a entender a dor que eu estou ocasionando no outro e eu passo a entender o constrangimento e todo o mal que eu estou fazendo para o outro. Aí eu tenho aquele momento da minha reflexão. Poxa, se eu não gostei que fizessem comigo, por que eu estou fazendo com os outros? Então é por isso que nós devemos expiar os nossos erros, devemos resgatar os erros do passado, porque só assim, a gente se colocando na posição do outro, que a gente vai entender o outro. É a tal da empatia. Mas a empatia é quando você se coloca por querer. Eu quero me colocar na posição do outro para entender o outro, para poder ajudar até o outro a melhorar a sua vida. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra, com estudo de obras póstumas. Hoje o capítulo A Vida Futura. E estamos aqui com o nosso irmão Henrique Parente, conversando sobre essas coisas importantíssimas. E a vida futura é algo que o Espiritismo trata com muito rigor, com muita lucidez, com muita racionalidade. É verdade. E muitos até, às vezes, não entendem esse conceito de vida futura. Que vida futura é essa? É a vida espiritual. Claro que a vida material também está envolvida nesse processo, porque nós somos espíritos sempre. Sim. Mas, para poder facilitar o nosso entendimento, eles estão falando de uma vida futura, dessa vida que segue a atual. Exato. Então, a consequência da vivência aqui constrói, né, o que acontece, o que acontecerá posteriormente. E muitas pessoas, João, elas às vezes ficam fazendo uma medida, assim, absolutas, né, das coisas pequenas que fazem, as coisas ruins, computando as coisas, né? E acho que por pequenos erros e falhas você já vai estar no umbral, está arrasado. Tem uma característica assim histriônica, exagerada, né? É a cultura do conduzir pelo medo. Isso, Conduzir... E a coisa não funciona assim. Eu vou continua dar arraigado um exemplo em nós, que eu sempre achei muito curioso, talvez muitos não conheçam, mas muitos conhecem, que é a figura do senhor Samson, que lá no livro Céu e Inferno é colocado como um espírito feliz. Sim. Porque era um espírito de certa elevação e que teve uma vida, a sua conduta de vida foi muito bacana, muito correta. Kardec fez a evocação primeira no próprio ali local onde ele estava sendo velado. No túmulo, né? No túmulo. Então, uma coisa assim, uau, incrível, né? E o equilíbrio com que ele se manifestou. Mas muitas pessoas não sabem, por exemplo, que ele tinha um lado um pouco afoito, um lado assim um pouco ansioso. E lá na Revista Espírita, se não me falha a memória, de 1862, tem uns diálogos muito interessantes de Kardec, o Espírito da Verdade, e falam do seu Samson, uma coisa muito interessante, que diz assim, mais ou menos assim, né? O Samson, ele tinha essa necessidade, essa curiosidade, ele era muito curioso, e colocou a mão aonde não devia. A expressão é mais ou menos essa: colocou a mão na arca e foi fulminado. Ele veio a desencarnar. Então, o senhor Samson, ele também cometeu coisas, ou fez coisas que não deveria ter feito, e nem por isso ele deixou de ser classificado como um espírito feliz.
ele ainda continuava naquela situação de uma vida, de um pós-desencarnação mais bem-aventurada do que outros, porque era reflexo de tudo que ele era e não de uma situação, de um momento. Por isso a importância que a gente vê até nas escrituras, a gente vê, às vezes, a atitude de mudança de uma pessoa vai conferir àquela pessoa um estado melhor, superior ao caso de Zaqueu, que o arrependimento dele foi tão sincero, tão profundo, que os textos passam para a gente, né, a felicidade futura que ele teria. Não é que apague a responsabilidade dos erros que ele cometeu, só que ele se colocava num caminho diferente, onde ele iria construir uma vida futura, e já começaria daquele momento, né? Muito diferente, muito melhor. Como o arrependimento lá do ladrão na cruz, onde ele realmente entendeu o erro que ele havia cometido, a coragem dele dizer naquela situação ali, chamando a atenção do outro, e Jesus lhe dá aquele momento magnífico, né? Dizendo para ele da sua situação após a desencarnação. Não quer dizer que ele apagaria, assim, tudo de errado que ele fez. Ele tinha responsabilidade, mas só queria trabalhar para corrigir aquilo de maneira muito diferente, muito diversa. Então todos nós somos responsabilizados por tudo que fazemos, mas isso tudo não vai também impedir de a gente alcançar os degraus superiores. Exatamente. A proposta evolutiva é de compreensão, de integração na ciência divina. E não porque você cometeu um erro ou outro, você já está, né, a sua situação está complicada, você já vai para o umbral porque você fez isso, porque você jogou papel de bala no chão, porque você cuspiu no chão, porque você foi grosso com uma pessoa, e etc. Então, não necessariamente assim. A gente sabe que esses erros, como nós falamos no programa passado, eles só vão ser corrigidos à medida que nós nos incomodarmos com eles, né? Então, mais uma vez, eu acho que é bom frisar isso. Nós não temos que ficar olhando para os outros e falando, olha aqui, você está errando aqui, olha aqui, você está errando acolá. É óbvio que quando você tem uma intimidade, você percebe que a pessoa está fazendo sem querer, sem intenção, você tem uma proximidade tal, uma intimidade tal, que você consegue chegar para a pessoa e falar, acho que você deveria avaliar bem isso ou aquilo que você está pensando ou falando ou fazendo, enfim. E aí eu gosto muito da questão 903 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se é lícito para nós estudarmos os erros alheios. E a resposta, que é longa, inclusive com nota de Kardec, diz que é sim positivo quando você observa o erro alheio e pergunta para você mesmo se aquilo ali você tem também, se você erra naquele ponto. Não é lícito, não é bom, não é legal se você usa isso para divulgar esse erro, para fazer com que a pessoa fique mal ali, né? Mas vamos dar continuidade, terminar aqui o texto de Kardec. Diz assim, Kardec continuando: ensinam-nos que seremos felizes ou infelizes conforme houvermos vivido bem ou mal. Mas isso é tão vago, olha aí Kardec, em que consistem essa felicidade e essa infelicidade? O quadro que de uma e outra nos traçam tão em desacordo está com a ideia que fazemos da justiça de Deus, tão cheio de contradições, de inconsequências, de impossibilidades radicais, que involuntariamente a dúvida se apresenta, se não a incredulidade absoluta. Ao demais, pondera-se que os que se enganaram com relação aos lugares indicados para moradas futuras também podem ter sido induzidos em erro quanto às condições que estatuem para a felicidade e para o sofrimento. Aliás, como seremos nesse outro mundo? Seremos seres concretos ou abstratos? Teremos uma forma ou uma aparência? Se nada de material tivermos, como poderemos experimentar sofrimentos materiais? Se os ditosos nada tiverem que fazer, a ociosidade perpétua, em vez de uma recompensa, será um suplício, a menos que se admita o nirvana do budismo,
que não é mais desejável do que aquela ociosidade. Então, racionalmente, Kardec vem nos mostrando que, gente, por favor, aquilo que nós acreditávamos no passado, nós não precisamos ficar batendo na mesma tecla, porque o raciocínio lógico de hoje em dia já não fala mais assim pra gente, não é, Henrique? É verdade. As coisas mudam, porque as coisas estão em movimento. Isso. Assim como corporalmente envelhecemos, né, o corpo envelhece e o nosso corpo vai se modificando, ele não vai se renovando, as células não vão renascendo como antes, isso demonstra que tudo que está em movimento, ele também se transforma. E quando a gente tem um conhecimento que ele está fundamentado num período, numa época, a gente precisa, e é até inevitável que muitos pelo menos façam, passem a questionar, a avaliar se aquilo realmente pode se continuar considerando como tal. Então, as pessoas vão sentindo essa necessidade de observar as coisas e questionar se aquilo realmente está válido. Até os produtos têm validade hoje em dia, né? A gente vai olhar, tá fora da validade, é preciso jogar fora. Só que quando a gente fala de conhecimento, esse jogar fora não é no sentido absoluto. E mesmo que o fosse, ele serve, né, como, digamos assim, um degrau para poder a gente construir outros que virão. Então, o tempo, né, o tempo e o espaço, como diz Kardec, eles têm uma função fundamental. Ele diz que são medidas relativas à sucessão das coisas transitórias. É para isso que serve o tempo e o espaço. São medidas para dar condição a nós, espíritos encarnados, mas espíritos imortais, de compreendermos o que é ser filho de Deus, do que é ser um espírito imortal, do que é a vida. A gente precisa de tempo, elaboração, trabalho, o tempo todo. Jesus já dizia, o Pai trabalha até agora, eu trabalho com Ele, porque não há inércia na vida, há só crescimento. E a gente não tem que se preocupar com o espaço. O espaço vai sendo construído. Deus vai construindo espaço para poder criar novos mundos, né, e novas constelações, né, sistemas com múltiplos sóis. Nós não sabemos o que é isso, tem tanta coisa para se estudar, para se entender, né? A gente tem um sistema solar, onde tem a estrela central, que é o nosso Sol, chamada de quinta grandeza, e a gente tem sistemas outros que tem 2 sóis, outros com 3, outros com 4, e os seus planetas em torno. Como é que essa vida se manifesta ali, etc e tal? A gente entendeu que os elementos basicamente são os mesmos, elementos químicos e tal, mas como é que eles se manifestam? Como é que aquilo... Então, não sabemos. Por isso que William Shakespeare disse a célebre frase: há muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. É isso aí. E a gente vai ficar tateando no escuro até que um dia alguém acenda uma luz para nós. Aliás, essa luz já foi acesa, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós é que ainda estamos tapando os olhos para não enxergarmos essa luz. Não é, João e irmãos, o Evangelho de Jesus um tratado de regras. Não. Que a gente vai obedecer ali, né, cabresto, aquela coisa. Não. Abre a nossa mente. Daí João Batista, né, no simbolismo, né, do mergulho, é para abrir a metanoia, a mudança de mente. A gente abre as perspectivas da vida e entende como é que as coisas funcionam mais. É isso aí. Mas chegamos ao fim do nosso programa. Até o próximo programa, se Deus permitir, vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso Antônio de Pádua e a Marta Batista. Até quarta-feira que vem, se Deus assim permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com
vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz de Sombra, no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e no qual nós estamos já no capítulo 25, Buscai e Achareis. Para realizar a reflexão de hoje, nos itens 2, 3, 4 e 5 do tema Ajuda-te e o céu te ajudará, nós teremos o nosso estimado Antônio de Pádua, como toda semana, que nos auxiliará reflexão, entendimento do tema e com seus exemplos peculiares. Nós conhecemos e ficamos aguardando. E na técnica nós temos o nosso estimado Isaac, que há sempre o melhor dele para que o som do programa fique redondinho, perfeitinho. Então, vamos dar um olá, Antônio de Pádua, para ele inicie as explanações sobre os comentários de Kardec acerca desse tema, Ajuda-te e o céu te ajudará. Olá, Antônio. Sim, Marta, tudo bem. Bom, nesses comentários de Kardec aqui a respeito dessa passagem na qual Jesus nos concita a buscar para encontrar o atendimento às nossas necessidades, não há muito mais do que você mesmo, Marta, comentou no programa anterior. O seu comentário veio bem ao encontro do que nosso estimado Allan Kardec propõe aqui, demonstrando que, como diz aqui no item 3, se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, sem seus membros teriam se atrofiado. Se o tivesse dispensado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Então, você chamou atenção, e Kardec também faz a mesma coisa, para a cooperação entre o trabalho do homem e a providência divina. Repetindo isso, né? Ou seja, os meios são providos pela providência divina. Cabe ao homem, através desses meios, obter os resultados de progresso intelectual, progresso moral, diferentemente do que acontece com os outros entes vivos da natureza. As plantas, os animais, ainda não estão neste estágio. O homem está num estágio em que ele passa a ser um colaborador no progresso do universo. Ele não é apenas um ente vivente aqui. Ele tem uma meta, uma missão, que é buscar o progresso, porque ele tem que chegar ao ponto de elevação espiritual máxima a que é dada à criatura. Então, o que Jesus disse foi isso: olha, todos vocês têm que buscar as coisas e vão achar. Se procurarem, vão encontrar. Se pedirem, vão ser atendidos. Agora, cabe a vocês fazer a parte de vocês. Então, o comentário de Allan Kardec é dentro do mesmo raciocínio que você usou comentando a passagem evangélica. Então, eu vou me permitir passar ao item subsequente, porque, no meu ponto de vista, é um complemento deste raciocínio, porque Jesus prosseguiu na sua explanação, depois que citou isso, que você falou dessa passagem de buscar e achareis, continuando falando a respeito da nossa, assim, busca incessante pelas coisas materiais, né? Porque se ele disse que nós temos que buscar para encontrar, procurar para achar, né? Está nos incitando a buscar, mas ao mesmo tempo ele refreia isso dizendo: calma, gente, não sejam tão sôfregos, amanhã é o seu dia, tudo que vai acontecer amanhã é amanhã, não é hoje.
Então parece até um contrassenso, que é para isso que Kardec chama a atenção. Por isso que eu queria fazer essa ligação entre esses dois comentários. A passagem a qual me refiro é a passagem "Olhai os pássaros dos céus", que eu considero uma das mais bonitas do Evangelho, um dos pronunciamentos mais bonitos de Jesus. Também está em Mateus, no capítulo 6, que é o mesmo capítulo do outro item, dos itens 19 a 34. Nesta passagem, Jesus diz o seguinte: "Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai para os pássaros do céu. Não semeiam nem ceifam, não guardem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Ora, como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, aparentemente, é um contrassenso com aquele outro estudo que você tão brilhantemente dissertou a respeito. E Kardec tem aqui a sua explicação. Então, o próprio Kardec nos chama a atenção para isso, e dizendo o seguinte: interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se limitaria a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais permaneceriam inativas, se tal fosse a sua condição normal na Terra. O homem nunca teria saído do estado primitivo, e se dessa condição ele fizesse a sua lei para a atualidade, só lhe restaria viver sem fazer coisa alguma. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que ele disse outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, pois, ver nestas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca abandona os que nela confiam, querendo todavia que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre socorre materialmente, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, ele está chamando a atenção porque, aparentemente, Jesus fala que nós temos que buscar para conseguir as coisas, fazer a nossa parte para conseguir. E depois fala que não, vocês não se preocupem, não precisam buscar as coisas materiais, que tudo lhes será dado em acréscimo. Ora, aparentemente é um contrassenso. Mas o que Kardec falou, se realmente fosse isso, nós seríamos iguais aos animais, não precisa preocupar com nada. E nós não somos assim, nós temos uma tarefa a desempenhar, que é o progresso moral, intelectual, espiritual. Os animais não têm ainda, não chegaram no estágio disso. Então, o que Jesus, Kardec pensa assim, eu concordo com ele. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis nos dizer que devemos buscar o equilíbrio. Deus, a providência, vai nos prover do necessário dentro do nosso esforço. Não vai nos abandonar, não precisamos ficar ansiosos
com o dia de amanhã, como é que vai ser amanhã, o que vamos fazer amanhã, o que vem amanhã, trazer o sofrimento de amanhã para o dia de hoje. Não posso fazer isso. O dia de hoje já tem os seus sofrimentos. Então eu não preciso buscar o sofrimento maior para hoje. De amanhã é de amanhã, de depois da manhã é de depois da manhã. Nós temos que buscar as coisas para o momento certo. Então é isso que Kardec está dizendo. Não é nenhuma incoerência de Jesus nos afirmar que aguardemos, que se a providência, se Deus, o Pai Celestial, não abandona os pássaros, não abandona as flores do campo, não vai nos abandonar. A esses, ou seja, os animais e as flores do campo, a providência não exige que eles façam nenhuma coisa. Agora, de nós, realmente, o Pai Celestial não vai nos abandonar, como não abandona nada, mas quer que nós façamos alguma coisa, pelo menos o princípiozinho, dá aquele começo, aquela largada, para que a coisa ande. E preciso isso da nossa parte. Então é o que Jesus falou, nós temos que buscar para encontrar, nos ajudar para que o céu nos ajude. Mas ao mesmo tempo diz, olha gente, não sejam precipitados, não queiram mais do que o necessário, não foquem exclusivamente nas coisas materiais, não ponham seu coração neste tesouro, porque este tesouro é suscetível de ser roubado, de ser consumido por traças e ferrugem. Então, vocês têm que ter cuidado, buscar o equilíbrio para isso, que é o que nos falta até hoje, é este equilíbrio. É isso que Jesus está dizendo com essas duas mensagens, que nós busquemos o caminho do meio para a nossa sustentação, que nada vai nos faltar, porque nós estamos trabalhando para isso, então a providência não vai nos deixar faltar. Agora, se nós realmente ou buscarmos demais, ou buscarmos de menos, ou simplesmente não buscarmos, vai nos faltar. Se não buscarmos, vai faltar porque não buscamos, então não tem como conseguir. E se quisermos demais, também vai nos faltar, porque nunca a nossa sede vai saciar-se. Nunca a nossa fome vai saciar-se. Porque nós nunca estaremos satisfeitos. Então sempre vai nos faltar alguma coisa, com o risco de errar muito nessa perseguição. Então temos que buscar o equilíbrio. Por isso que eu quis fazer essa comparação entre os dois textos. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e que todos terão o necessário. O rico, então, considerar-se-á como alguém que possui grandes quantidades de sementes. Se as espalhar, elas produzirão ao centro para si e para os outros. Mas se comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Foi isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, porque são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. Sabeis sacrificar aqueles em favor dos últimos. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo sempre as sufocará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então é o que está dizendo Jesus. Nada vai nos faltar. Como diz aqui, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Buscai primeiramente. Não disse para não buscar as outras coisas. Em primeiro lugar, vamos buscar o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual, intelectual e tudo mais. Depois vamos buscar o progresso material, porque ele vai ser uma consequência disso. Se nós estivermos usando nossa inteligência e estivermos amparados pelo mundo espiritual, devido ao nosso merecimento, as coisas materiais nunca vão nos faltar, gente. Não há como. É disso que as pessoas mais ricas no futuro vão fazer entendimento. Elas vão entender que elas não precisam amealhar, guardar muito, porque não vai nem ter uso para isso. É melhor distribuir, repartir com aqueles que têm necessidade. É essa a proposta do Cristo, essa é a proposta do Espiritismo.
Não é fazendo leis draconianas de imposição, de tem que tirar dos ricos para dar para os pobres, forçar alguém a dar o que... Não adianta, porque a pessoa dar obrigada não é a mesma coisa, ela vai buscar novamente aquilo de outra forma, às vezes até usando meios ilícitos, o que não é bom para ninguém. Então, a busca pela caridade, pela fraternidade, é uma busca através do avanço moral, que vai vir paralelamente se nós aplicarmos exatamente aquilo que Jesus está propondo. Buscar sem sofreguidão, mas sempre buscar. Nunca mais do que o necessário. Não buscar o supérfluo, buscar aquilo que nos atenda. Porque aí vai dar para todos. Essa é a ideia. Aí nós vamos nos tornar caridosos e fraternos. Porque se formos nos precipitar por alguma lei obrigando as pessoas a serem caridosas, distribuírem o que têm, só vai insuflar mais ainda o egoísmo, que vai abafar tudo isso. Então a ideia do Espiritismo é nos mostrar que não vai ser através da força que vamos conseguir mudar o espírito humano. O que vai mudar o espírito humano é o entendimento dessas lições trazidas por Jesus, que são muito mais lógicas e são de aplicação a longo prazo e são eternas. A busca incessante por riquezas sem freio, mesmo que nós alcancemos essas riquezas, elas nunca estarão 100% nas nossas mãos, nunca. E quando nós formos, elas ficarão aí para outras pessoas fazerem uso dela e às vezes até mau uso. Essa é a ideia proposta aqui por Kardec, com a qual eu corroboro, e vem exatamente de acordo com o que você, Marta, nos falou no último programa. Era o que eu penso sobre o assunto, Marta. Com certeza, né, aos pouquinhos, Kardec gosta muito de trabalhar de maneira, né, ele foi organizando, né, os capítulos e os comentários, né, as citações, de uma forma que a gente vai conseguindo entender e vai posturando. Então nós vimos, na semana anterior, no programa anterior, nós vimos a importância de nós compreendermos a necessidade do trabalho e da nossa parte para desenvolver a nossa inteligência e buscarmos aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário para nós, e discernir aqui mostra para nós, nesse estudo de hoje, que nós devemos discernir o que é necessidade material, o que é necessidade espiritual, e constatar a importância de um e de outro. Então, precisamos ainda das coisas materiais para sobreviver, mas nós devemos lembrar que estamos num patamar acima daquele da infância da humanidade, que era só buscar o que era necessário para o corpo, né, para a vida material. Agora nós já precisamos buscar, procurar, primeiramente, como diz a citação, o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz, e todas essas coisas que nós necessitamos aqui na Terra, vos serão dadas por acréscimo. Então, logicamente que nós fazendo a nossa parte. É evidente que se você não sair para trabalhar, não vai ter um salário no final do mês. Então, é preciso que a gente saia da letra, né? Aprofunde um pouquinho e entenda que desde que a gente faça a nossa parte, que é o movimento básico, necessário e obrigatório, nós vamos conquistar as outras por acréscimo de misericórdia, mas nunca esquecendo da importância de buscar primeiramente o reino de Deus. Então, ele mostra através do exemplo tão poético que ele fala, né, dos pássaros, e como eles recebem aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, e ele então nos mostra dessa forma que aquilo que é básico nos será dado desde que façamos, porque os pássaros fazem a parte deles, né? Eles pegam para fazer o seu ninhozinho, eles pegam os gravetinhos, as folhinhas, enfim.
a parte deles eles fazem. Então, logicamente, aquilo que eles necessitam, naquele patamar de infância da humanidade, eles recebem. E nós também. Mas é preciso que a gente entenda a importância, já nesse patamar de homens com inteligência, de seres humanos com inteligência infinita, que a gente a desenvolva e entendendo que as coisas do céu, as coisas espirituais, são realmente as mais importantes e necessárias, porque a vida definitiva é a vida espiritual. Então nós temos que construir um acervo, né, um tesouro para termos na vida espiritual. Senão a nossa vida espiritual vai ser uma vida miserável, uma vida difícil, uma vida sofrida, como a gente tem uma farta literatura aí evidenciando. Kardec nos mostra isso em todas as obras, sobretudo no Céu e Inferno, quando ele nos relata vários tipos de exemplos. Então, é necessário que a gente entenda e perceba que cultivar os tesouros do céu, os únicos que são capazes de nos engrandecer o espírito e trazer a felicidade, o equilíbrio, a harmonia e a paz interior e nos fazer evoluir são os tesouros do céu, são as questões morais. São essas que vão nos fazer evoluir e ter essa paz, essa harmonia interior, esse equilíbrio que nós buscamos, essa felicidade. E os recursos indispensáveis, então, para vivermos nunca nos faltarão, porque foi claro aqui na citação, desde que nós nos submetamos às leis de Deus, através das quais a providência, lógico, nos supre na proporção em que nós nos dedicamos ao trabalho com empenho e fé. Então, vocês vão vendo que é uma costura. Ele falou da evolução, da lei de progresso, da lei de trabalho, no outro programa, nós discorremos sobre isso, e agora ele vem nos falar sobre a importância real da vida definitiva, que é a espiritual, e para a qual nós devemos nos dedicar. Claro que respeitando a vida material, que nos ajuda a desenvolver, né, a inteligência e ajuda a dar movimento ao nosso corpo, o instrumento pelo qual nós evoluímos, mas entendendo que o importante é, com certeza, a vida definitiva que é a espiritual. Sendo assim, vamos encerrar, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.